As tentativas da Rússia de tomar Pokrovsk a fazem evitar ao máximo a guerra urbana tradicional. O cerco é a estratégia. A Rússia quer cercar Pokrovsk antes de avançar com soldados de todos os lados, forçando os defensores da Ucrânia a um impasse. Ainda há algumas tropas russas infiltradas em Pokrovsk. Os poucos azarados que cruzaram as linhas de combate e se entrincheiraram em Pokrovsk sem apoio, agora descobrem o que Vladimir Putin planejava para eles. Sem ajuda já é tarde. Soldados escondidos estão sendo caçados. A Rússia tentou escondê-los em Pokrovsk. O que a Ucrânia fez em seguida foi brutal: buscar e destruir. Isso de acordo com um relatório de 23 de novembro, publicado pelo Kiev Independent, que diz que a Ucrânia está muito ciente dos soldados que a Rússia está enviando secretamente para Pokrovsk e agora está fazendo tudo o que pode para erradicá-los. Forças ucranianas foram enviadas em missões especiais para limpar o centro de Pokrovsk de infiltrados russos, com ordens claras: localizar e eliminar. Ainda não se sabe quantos infiltrados permanecem em Pokrovsk, embora a Rússia tenha apostado nessa estratégia em seu avanço recente para a cidade. Deixando de lado os grandes ataques mecanizados do início da guerra, que trouxeram sucesso ao alto custo de milhares de soldados e equipamentos. A Rússia adotou uma estratégia mais difícil para a Ucrânia enfrentar. A Forces News chamou essa abordagem de guerra de mascarada em um artigo de 13 de novembro, e esse nome pode ser levado ao pé da letra. O veículo também explica a nova abordagem russa, afirmando: o que estamos vendo em Pokrovsk, em particular, são pequenos grupos de soldados russos, muitas vezes equipes de apenas 2 ou 3 homens, enviados para infiltrar-se na cidade. Lá dentro, atacam veículos ou caçam pilotos de drones ucranianos que já mataram muitos russos. O objetivo é simples: infiltrar-se e causar danos antes de um ataque russo maior. Muitas vezes, após se infiltrarem em Pokrovsk, soldados russos descartam equipamentos militares e agem como civis. Essa tática, chamada perfídia, é crime de guerra pelo direito internacional. Fica claro o motivo ao entender o propósito desse disfarce de civil. Os soldados russos querem confundir a diferença entre eles, alvos militares da Ucrânia, e os poucos civis restantes em Pokrovsk, que a Ucrânia tenta proteger. Às vezes, a Rússia pode usar esse truque para surpreender soldados ucranianos. Em outros casos, a Rússia ficaria feliz em enganar as tropas da Ucrânia para que atirem em seus próprios civis. De qualquer forma, isso significa que mais ucranianos morrem. E para Putin e sua ofensiva em Pokrovsk, não importa se esses ucranianos são soldados ou civis. A Rússia foi favorecida pelo clima ucraniano na Batalha de Pokrovsk. Por exemplo, em 12 de novembro, a British Broadcasting Corporation, BON, informou que as forças russas conseguiram avançar mais profundamente em Pokrovsk, sob a cobertura de uma densa neblina que envolvia a cidade. Essa neblina dificultou para os muitos operadores de drones da Ucrânia localizar os soldados russos que entraram em Pokrovsk a pé ou usando pequenos veículos, como motocicletas. Com a visibilidade aérea baixa, a Rússia enviou soldados que se esconderam no centro de Pokrovsk, aguardando reforços ou chances de atacar ucranianos. A Ucrânia não podia permitir isso. Então iniciou uma missão para eliminar os infiltrados russos. Temos detalhes sobre o que a Ucrânia tem feito graças às forças de assalto aerotransportadas do país. Pelo Telegram, a unidade explicou a situação atual no centro de Pokrovsk. As forças de defesa contêm o inimigo e realizam buscas e ataques para eliminar russos em Pokrovsk, disseram as forças aerotransportadas. Mantemos nossas posições no centro da cidade. Trocas de tiros continuam e o inimigo não avança. Essas declarações mostram que a Ucrânia não defende mais Pokrovsk só com muitos drones criando zonas de morte na cidade. Com soldados russos em Pokrovsk, a principal estratégia é a guerra urbana. A Ucrânia está se beneficiando da falta de preparo dos soldados russos para combates corpo a corpo? As forças aerotransportadas afirmam que a Ucrânia destinou várias unidades à estratégia de busca e destruição, começando a obter algum sucesso. Grupos de assalto seguem eliminando o inimigo no centro da cidade, junto a outras unidades, sob responsabilidade do 7º Corpo do Distrito Militar de Defesa da Ucrânia, segundo postagem no Telegram. Os sucessos da Ucrânia já são muitos, principalmente nos últimos dias.
O 425º Regimento de Assalto Separado Escala recentemente eliminou a presença inimiga na área da estação ferroviária, da Escola Pedagógica de Pokrovsk e da Praça Soboni, disseram as forças de assalto. Destruir os infiltrados russos pode ser o principal objetivo desta operação brutal. No entanto, o subobjetivo, e o que pode ser o objetivo mais importante em termos da defesa contínua de Pokrovsk, é eliminar os infiltrados. Agora fica mais difícil para soldados russos entrarem em Pokrovsk. Cada soldado escondido que é eliminado é essencialmente uma barreira que a Ucrânia ergue para impedir que a Rússia acumule forças no centro de Pokrovsk. A tática da Rússia é infiltrar o máximo de soldados em Pokrovsk para que possam formar uma unidade maior e atacar de dentro da cidade. Combine o ataque central com investidas de todos os lados, e a Ucrânia, de repente, se vê em uma batalha de múltiplas frentes que deixa seus soldados sem ter para onde ir. Cada soldado russo eliminado dentro de Pokrovsk afasta ainda mais a Rússia de executar esse plano. Buscar e destruir está funcionando. A Ucrânia divulgou um vídeo mostrando como são essas operações. Com duração de cerca de 30 segundos, as imagens são filmadas principalmente da perspectiva de um drone visão em primeira pessoa, ou seja, de visão em primeira pessoa. Ao sobrevoar a cidade destruída de Pokrovsk, o drone viaja por segundos, até focar em um prédio discreto. Ele entra e explode, momento em que a visão muda para a de um drone de reconhecimento voando acima de Pokrovsk. Vemos a explosão e, presumivelmente, mais um infiltrado russo foi abatido. Drones continuam essenciais na defesa de Pokrovsk pela Ucrânia. Visão em primeira pessoa são usados sempre que possível para eliminar soldados russos em esconderijos. No entanto, as menções das forças de assalto aerotransportadas sobre tiroteios provavelmente nos mostram que os drones de reconhecimento que sobrevoam Pokrovsk estão desempenhando um papel muito maior do que seus primos, visão em primeira pessoa. Esses drones permitem que a Ucrânia mantenha os olhos sobre os soldados russos enquanto eles entram no centro de Pokrovsk. Escondam-se! Quando os esconderijos são encontrados, a Ucrânia decide como destruí-los. No vídeo, usaram um drone visão em primeira pessoa. A Ucrânia também pode usar artilharia ou tropas terrestres para eliminar russos escondidos. Quaisquer que sejam os métodos específicos de destruição, está claro que a Ucrânia está tendo muito sucesso com sua nova estratégia brutal. Retomando áreas centrais de Pokrovsk, como já citado. O alto número de mortos na cidade mostra que a estratégia de infiltração russa não funciona como Putin deseja. O Kiev Independent relata que a Ucrânia matou 388 soldados russos dentro da própria Pokrovsk desde o início de novembro. Outros 87 ficaram feridos, elevando as baixas da Rússia em Pokrovsk para mais de 450. Isso pode não parecer um número tão grande no contexto da grande batalha por Pokrovsk, que envolve e já tirou a vida de milhares de soldados russos. A estratégia de infiltração da Rússia faz com que raramente haja mais de algumas cenas de soldados em Pokrovsk ao mesmo tempo. Cerca de 300 soldados russos estavam em Pokrovsk no início de novembro. A maioria está morta ou ferida. A Ucrânia está impondo desgaste, mesmo em escala pequena. Um russo entra, um russo se torna uma baixa. Se a estratégia de busca e destruição da Ucrânia continuar eficaz, Putin dependerá apenas de um cerco que a Rússia ainda não completou. Se for o caso, a Rússia pode ter dificuldade para tomar Pokrovsk antes do início do inverno. Apesar disso, a situação em Pokrovsk não é favorável para a Ucrânia e é ainda mais difícil para suas forças nos arredores. Isso nos leva ao nosso próximo ponto de discussão. Como está a situação em Pokrovsk e o que provavelmente vai acontecer em seguida? Pokrovsk hoje é apenas uma sombra do que era antes da invasão de Putin. Pokrovsk, no noroeste de Donetsk, era uma cidade movimentada com cerca de 60 mil habitantes. Não era a maior cidade de Donetsk, mas é alvo da Rússia há muito tempo por ser um dos principais centros logísticos e fortalezas da Ucrânia desde o início da guerra. Destruir esse centro logístico é o objetivo da Rússia ao tentar tomar Pokrovsk, mesmo a cidade tendo perdido importância há tempos. A Newsweek afirmou em 23 de novembro que a Ucrânia adota nova estratégia em Pokrovsk, criando centros próximos à fronteira com Donetsk. Essa é uma jogada inteligente.
Apesar do avanço lento da Rússia e da boa defesa ucraniana em Pokrovsk, a cidade tende a cair. Mover a logística agora significa que a Rússia não poderá assumir o controle dela depois. Isso permite que a Ucrânia mantenha tropas em outras áreas de Donetsk, abastecidas para futuras batalhas. Apesar da logística não ser mais central, a Rússia ainda deseja Pokrovsk por seu valor simbólico. Como disse a Reuters em um relatório de 5 de novembro, a cidade ficou conhecida como o portal para Donetsk na mídia russa. O que implica a crença de que a queda de Pokrovsk levará à queda de toda a região de Donetsk. Quão verdadeiro isso é, ainda resta saber. Controlar Pokrovsk dá à Rússia uma base para avançar contra outras cidades-fortaleza ucranianas em Donetsk, como Slaviansk e Kramatorsk. A queda de Pokrovsk teria impacto psicológico ainda mais negativo para a Ucrânia do que sua importância estratégica. Segundo a Reuters, a conquista de Pokrovsk seria o maior avanço territorial da Rússia desde Avdiivka, em 2024. Isso afeta o moral ucraniano, mas Pokrovsk talvez não seja mais o portão para Donetsk. Segundo Sam Kiley, do The Independent, a Ucrânia já se preparava há algum tempo para uma retirada combativa de Pokrovsk. Atrás da cidade e na direção para onde a Rússia quer avançar em seguida, há campos minados, bunkers, pontos de estrangulamento visados pela artilharia e paredes de drones. A captura de Pokrovsk será um grande feito para a Rússia, mas o avanço que vier depois só levará a mais mortes. Quanto ao momento, e até mesmo se essa queda vai acontecer, não parece que isso vá acontecer tão cedo. O Instituto para o Estudo da Guerra, classificou a situação em Pokrovsk durante a ofensiva russa de 22 de novembro como séria e dinâmica. A Rússia conduz uma grande ofensiva de propaganda, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Blogueiros militares russos disseram em 21 e 22 de novembro que as forças russas tomaram Pokrovsk e avançaram ao norte da cidade. Blogueiros militares russos disseram que forças russas avançaram pela rodovia T-0504 Pokrovsk-Mianarad, ao sul de Rivne. A situação na rodovia parece ser instável. Dizer que Pokrovsk foi capturada é, no mínimo, precipitado e, na verdade, uma mentira. Blogueiros militares russos provavelmente exageram a importância de alguns infiltrados entrarem na cidade. Mas alguns infiltrados não indicam que Pokrovsk foi tomada. Muito pelo contrário, a Ucrânia está destruindo esses infiltrados enquanto falamos. No entanto, é verdade que as forças da Rússia estão tentando avançar nos arredores de Pokrovsk, mesmo enquanto perde os poucos soldados que chegaram ao centro da cidade. Em 23 de novembro, a Sky News noticiou imagens que surgiram do bairro Shakhtarsk, que fica nos arredores de Pokrovsk. Com a ressalva de que as imagens são do Ministério da Defesa da Rússia, o vídeo mostra tropas russas andando pelo bairro, sugerindo captura. O veículo destaca que o 145, o Regimento de Assalto, e as 32ª, 35ª, 38ª e 155ª brigadas ucranianas seguem ativas em Pokrovsk. Outras unidades ucranianas se deslocaram para os arredores de Pokrovsk, presumivelmente para manter as rotas de retirada abertas quando finalmente vier a ordem de deixar a cidade. Se as informações estiverem corretas, é difícil imaginar a Ucrânia mantendo o controle de Pokrovsk. Então, a brutal operação de busca e destruição que está acontecendo no centro da cidade parece ser mais sobre destruir o maior número possível de forças russas antes que a cidade caia. Se a Ucrânia resistir até o inverno, poderá causar mais baixas às tropas de Putin. Equipamentos que você gostaria de usar em futuros ataques em outras áreas de Donetsk. Talvez não seja mais questão de manter Pokrovsk para a Ucrânia. Agora, parece que o objetivo é transformar a cidade em um moedor de carne para eliminar o máximo de soldados russos possível, antes que ordenem a retirada. A Newsweek destaca que outras áreas de Pokrovsk já estão sob controle russo, ou prestes a cair. Ela cita o Deep State, blog que monitora a guerra usando imagens geolocalizadas para informar sobre a linha de frente. O Deep State afirma que a Rússia controla o sul e oeste de Pokrovsk, mas para antes do centro da cidade, onde a Ucrânia faz uma operação de busca e destruição. Neste momento, não está claro o quanto a palavra controle realmente significa. A Rússia pode ter grandes contingentes de forças no sul e no oeste de Pokrovsk,
o que significaria que as tropas da Ucrânia terão que recuar em algum momento. Ou essas áreas podem estar sob controle apenas por pequenos grupos de tropas russas tentando mantê-las. Se for esse o caso, a Ucrânia ainda pode expandir sua missão de busca e destruição para essas regiões. Especialmente agora que garantiu grande parte do centro de Pokrovsk. Mesmo assim, a Ucrânia provavelmente não conseguirá manter Pokrovsk para sempre. Isso não ocorre por genialidade tática da Rússia, pois até a tática de infiltração e cerco causa alto desgaste para os russos. Tudo isso pela captura de uma cidade que não é tão importante para a Ucrânia agora quanto era quando Putin lançou o avanço sobre Pokrovsk há quase 2 anos. O principal desafio da Ucrânia em Pokrovsk está na única vantagem clara da Rússia: o número de soldados. Segundo o Conselho Atlântico, o que ocorre em Pokrovsk revela a crise de efetivo crescente da Ucrânia. O artigo do Conselho, publicado em 30 de outubro, destaca comentários do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na frente de Pokrovsk, a Ucrânia enfrenta desvantagem numérica de 8. Para um, pois, Putin enviou cerca de 150 mil soldados para a região. Para a Ucrânia, as enormes ondas de voluntários que se alistaram quando Putin invadiu pela primeira vez diminuíram drasticamente, segundo o Conselho Atlântico. À medida que o conflito se arrasta para o seu 4º ano, em meio a taxas consistentemente altas de baixas e problemas crescentes com deserção, o fluxo inicial diminuiu para quase um fio de esperança. Segundo o veículo, a Ucrânia ainda tem alternativas para resolver a crise. Uma das opções seria reduzir a idade mínima para o serviço militar obrigatório no país de 25 para 18 anos. Zelensky tem hesitado em fazer isso até agora, provavelmente preocupado com o que essa redução significaria para o futuro da Ucrânia, já que mais jovens do país morreriam. Zelensky também é motivado politicamente. O Conselho destaca que, por isso, prefere incentivar jovens voluntários em vez de obrigá-los a lutar. Se os problemas de mão de obra da Ucrânia piorarem enquanto Putin tenta avançar em Donetsk, com a queda de Pokrovsk, reduzir a idade do serviço obrigatório é uma opção. Outra alternativa, cada vez mais usada em Pokrovsk e outras áreas da Ucrânia, é remover totalmente os humanos do campo de batalha. Em 23 de novembro, a British Broadcasting Corporation informou que robôs terrestres têm sido um apoio crescente para soldados ucranianos na linha de frente de Pokrovsk. Esses robôs, basicamente drones terrestres, estão substituindo veículos blindados, caminhões de suprimentos e outras grandes unidades. Seriam alvos fáceis para artilharia e drones russos. Os robôs usados pela Ucrânia são pequenos, cabem em ciclovias e têm torres utilizáveis. O principal é que são difíceis de detectar e podem ser operados remotamente. Atualmente, esses drones transportam suprimentos. Quase 90% dos suprimentos em Pokrovsk são levados por esses robôs. O potencial ofensivo desses drones terrestres ainda não foi totalmente explorado, mesmo que a Rússia provavelmente conquiste Pokrovsk. A Ucrânia pode usar drones terrestres de suprimentos como substitutos de soldados em batalhas futuras, devido à constante adaptação desses equipamentos. Muito disso é especulativo. A situação em Pokrovsk segue instável. A Rússia avança lentamente, mas é difícil medir a importância desses avanços, já que depende de infiltrações e a Ucrânia usa busca e destruição. O centro de Pokrovsk segue sob controle ucraniano e o país manteve abertas as rotas de fuga da cidade. Ainda se discute quando a Ucrânia usará essas rotas. Se a tática brutal de busca e destruição for tão eficaz em outras áreas de Pokrovsk quanto no centro, talvez ainda discutamos tentativas russas de tomar a cidade em 2026. A Rússia já pagou caro com o sangue de seus soldados pelos ataques de Putin a Pokrovsk, independentemente do destino final da cidade. Dezenas de milhares de soldados russos morreram enquanto o país sofre perdas catastróficas no banho de sangue de Pokrovsk, causado pela Ucrânia. Descubra como uma combinação de drones, unidades de elite e táticas mais inteligentes permitiu que a Ucrânia causasse baixas em grande escala, apesar de enfrentar desvantagem numérica em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre Pokrovsk. Obrigado por assistir.